Aluno internauta, essa é a nossa segunda aula sobre potenciação. Na primeira aula, só dando uma relembradinha, nós vimos que A elevado a N, A era a base, N era o nosso expoente. E A elevado a N significa o quê? Multiplicar o A por ele mesmo N vezes. Né? Por exemplo, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Isso tudo nós vimos na aula anterior. Nesta aula de número 2, vamos ver algumas observações importantes, que na verdade são pegadinhas que a gente sempre acaba errando. Então, a primeira observaçãozinha desta aula de número 2. Menos 2 elevado ao quadrado, ou a qualquer expoente par, é diferente do menos 2 ao quadrado. Vejam, a diferença entre esses dois termos é o parênteses. Quando você coloca o menos 2 entre parênteses, você está elevando ao quadrado todo o número junto com o seu sinal. Quando nós não colocamos o parênteses, isso quer dizer o quê? Que somente o número está elevado ao quadrado. Então veja, menos 2 ao quadrado, pela definição, é menos 2 vezes menos 2. Não é? E vejam que vai ser diferente de... isso aqui significa o quê? Conserva o sinal não está ao quadrado, então ele não será repetido. Então o sinal não está ao quadrado, portanto não será repetido. Então, menos 2 vezes 2. Vejam que nós não repetimos o sinal da base. Né? Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 é 4. Que é diferente de menos, nós conservamos o sinal. 2 vezes 2, 4. 4 é diferente de menos 4. Ok? Então, esta é a nossa primeira observação. Menos 2 ao quadrado, com parênteses, é diferente de menos 2 ao quadrado sem parênteses. Ok? A nossa segunda observação é em relação à base ser menos 1. Veja, menos 1 elevado a n. Se esse expoente n for um número par, menos 1 ao quadrado, menos 1 à quarta, à sexta, qualquer valor para o n par, nós vamos obter o número 1 positivo. Então, menos 1 elevado a n com expoente par é positivo 1. Por exemplo, menos 1 elevado ao quadrado é 1, porque o expoente é par. Menos 1 vezes menos 1 realmente dá menos 1. Agora, quando nós elevamos, então aqui quando n é par, quando nós pegamos o menos 1, elevamos ao n com n sendo ímpar, isso aqui vai dar menos 1. Veja, menos 1. Por exemplo, menos 1 elevado ao cubo. Não é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1? 3 vezes. Ora, o sinal, lembram? O parênteses inclui o sinal à potência. Portanto, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Portanto, menos 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Ok? Então, essa também é uma observação muito importante. Se o expoente for par, quando a base é menos 1, o resultado é sempre positivo, 1. Quando o expoente é ímpar, menos 1 elevado a esse expoente, menos 1. Ok? A terceira observação, uma base qualquer A elevada ao expoente 1. Por definição, o que seria A elevado a 1? É o A, a base, multiplicada por ela mesma uma única vez. Portanto, o próprio A. Então, A elevado a 1 é o próprio A. Por exemplo, 2 elevado a 1 é o próprio 2. 3 elevado a 1, aqui é positivo, 1,
é o próprio 3. Menos 2 elevado a 1 é o próprio menos 2. Ok? Esta é a nossa terceira observação. Uma base qualquer elevada a expoente 1 dá a própria base. Ok? A quarta observação, essa sim é um pouco diferente. A elevado a zero, quando uma base qualquer está elevada a zero. Isso aqui vai dar 1. Olha só que observação interessante. Qualquer número elevado a zero, isso é igual a 1. Por exemplo, o número 2 elevado a zero dá 1. O número menos 2 também elevado a zero também dá 1. Né? Nesse caso, porque nós colocamos entre parênteses, então o sinal também está elevado a zero. Se tivéssemos, por exemplo, menos 2 elevado a zero sem o parênteses, aqui ia dar menos 1. Ok? Então essa é a nossa quarta observação. A quinta observação, também muito importante, sempre aparece nos exercícios, é A elevado a menos n, ou seja, um número qualquer, uma base qualquer, elevado ao expoente negativo. Vejam bem o que a gente vai fazer aqui. Olha só, sobre o A, sobre a base, é o número 1. Então seria uma fração A sobre 1. Quando o expoente é negativo, nós devemos inverter essa fração. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo, já invertendo o sinal do expoente. Então ficamos com 1 sobre A elevado a n. Né? Isso aqui eu também poderia escrever assim. 1 sobre A elevado tudo a n. Porque 1 elevado a n é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre dá 1. A elevado a n está aqui, A elevado a n. Né? Por exemplo, 2 elevado a menos 3. Né? 2 elevado a menos 3. Vejam, aqui nós temos sobre 1. Né? Então, é o mesmo que 1 sobre 2 ao cubo. Não é? Isto é a mesma coisa, podemos também escrever 1 sobre 2 ao cubo, porque 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo, está aqui, 2 ao cubo. Também podemos já calcular, né? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Ok? Está aí, então, uma observação também bastante importante. Só relembrando, né? Qualquer base com expoente negativo inverte a base, lembrando que é sempre sobre 1, né? Portanto, 1 sobre A elevado a n, ok?